Bom, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Estamos aqui mais um ano, 2025. Eu acho que são 5 anos desse trabalho, parece que foi ontem, né? Apesar da gente ter passado por uma pandemia que assim, quando eu olho para trás, eu assim, não consigo ainda nem entender. Acho que vai ter que ser explicado ainda no futuro tudo isso. Mas já se passaram 5 anos, a gente está entrando nesse quinto ano de, da nossa live. Foi muito bom essa live do nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Andaraí, onde a gente angariou muitos amigos. E é muito bom esse trabalho, né, da divulgação da doutrina. Então, eu vou ler aqui, a Ângela vai me dar licença. Eu vou ler uma poesia. Posso, Ângela? Já que hoje é o dia de poesia, gente. Não tem jeito. Hoje é o dia dos Amiga. poetas e da poesia. Eu tinha falado, Ângela, vamos começar o ano falando de arte, de poesia. E eu aqui tenho um livrinho que é maravilhoso, que todo culto aqui de casa tem que ser lido, que é esse livrinho da Cartilha da Natureza do Casimiro Cunha. Que eu acho esse espírito Casimiro Cunha um gênio, não é? Porque é como disse o Emmanuel aqui, o Emmanuel diz que ele, né, ele traz da espiritualidade, como ele está do outro lado, né, ele traz da espiritualidade as coisas lindas, a arte divina para nós, né? Ele cria uma fazenda divina. Então, tudo que tem numa fazenda divina, ele transforma em poesias. Eu vou abrir aqui a esmo A Semente. Vou ler, tá bom, Ângela? Pode ser? Ok. Gente, A Semente, olha que maravilha. Nos quadros vivos da roça, a semente pequenina é página aberta aos homens, mostrando lição divina. É minúscula e somente à luz de grande atenção pode ser reconhecida no campo da plantação. Quanto pesa? Quase nada. Coisa muito inferior, calcada aos pés, sem cuidado nas lutas do lavrador. No entanto, grãozinho humilde, que pouca gente repara, tem tarefas e caminhos, lições de beleza rara. Humilde, pequena e pobre, abandonada ao monturo, a semente é a garantia do edifício do futuro. Coisa mínima lançada ao vasto lençol do chão, vai ser árvore, celeiro, remédio, alimentação. Mas é justo ponderar ao senso da criatura que a espécie de produção responde à semeadura. Laranjeira da laranja, macieira da maçã, planta rude do espinheiro, é mais espinho amanhã. As sementes ignoradas da roça desconhecida são iguais às bagatelas do quadro da nossa vida. Uma palavra, um conselho, um gesto, uma vibração vão crescer e produzir conforme a nossa intenção. Não é bacana? É lindo, né? Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade que nós temos de nos reunir nesse encontro tão simples, tão singelo, mas que quantas coisas durante esses anos nós aprendemos, quantas mensagens tocaram no nosso coração, com certeza nós ampliamos a nossa consciência, os nossos conhecimentos. Então, são encontros simples, mas eu acho que produzem muito, né, para nosso crescimento. Então, eu agradeço a Jesus, a doutor Bezerra de Menezes, aquele que é o diretor desse trabalho, e sempre peço, não é, que as vibrações
desse trabalho possam ser levados à nossa comunidade do Andaraí e também aos nossos lares, aqui aos nossos vizinhos, até todos aqueles que nós amamos, a nossa cidade, enfim, que essas vibrações possam alcançar um local, locais bem longínquos, onde tantas pessoas precisam de tanto. Então, muito obrigado, que esse ano seja um ano também onde possamos continuar nesse estudo proveitoso, no nosso trabalho que nós escolhemos, e eu acho que a gente fez uma boa escolha. Nós talvez tenhamos feito más escolhas na nossa vida, mas essa do trabalho, da doutrina, no bem, nós fizemos uma boa escolha. E que a vida possa proporcionar, então, essa oportunidade de a gente continuar nesse trabalho. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Assim seja. Então, gente, olha só. A arte espírita, ela nada mais é do que os espíritos, né? Aqueles artistas que estão do outro lado, que foram para o outro lado, os grandes mestres, grandes artistas, e que querem, através da mediunidade, dizer: olha, eu estou vivo com toda a minha genialidade, com o meu estilo, com a minha música, com a minha poesia, com a minha pintura, não é? Com a minha literatura. Eles querem vir e vêm, né? Então, nós temos essa maravilha de poder ter essa arte, né? Do lado de cá também, porque eles foram para o lado de lá, como diz Emmanuel nesse livro do Casimiro. Eles estão do lado de lá, imagina as maravilhas que estão vendo. Então, eles querem trazer um pouco disso para nós, para nos sensibilizar. Então, eu convidei a Ângela, que faz um programa que é ligado a esse tema, porque ela faz um programa de rádio já há bastante tempo. A gente parabeniza ela por isso, por esse trabalho de sensibilização, né, dos espíritos pela poesia. E aí, disse: Ângela, vamos começar o ano com esse trabalho. Então, ela está aqui, a Ângela dispensa apresentações, é uma grande colaboradora do nosso centro, uma grande trabalhadora da doutrina e grande amiga. Então, Ângela, tem a palavra. Obrigada, Jurema. Boa noite. Agora deixa eu falar com calma com vocês. Boa noite a todos. É uma alegria realmente a gente estar aqui, né? Agora que eu estou vendo, eu tenho que mudar depois. Eu não sou mais, quer dizer, eu estou na área financeira, mas não estou mais diretora da área financeira, afim à área financeira. Depois eu vou trocar aqui. Eu estou vendo que ainda está antigo, porque o ano de 2024 foi um ano importante depois de 6 anos de mandato no CERJ. Pelo estatuto, tem a eleição. Então, graças a Deus, o diretor, eu continuo trabalhando, agora eu sou assessora do Tiago Fagundes, eu continuo trabalhando na área, mas o diretor da área financeira é o Tiago Fagundes, né? Mas isso a gente vai consertar depois. Eu voltei de férias e ainda estou ajustando as coisas. Mas então, deixa eu dizer para vocês algumas coisas que eu acho importantes. Nem todos aqui, acredito, ouviram falar no Gerson Simões Monteiro. É, Tem a Eleonora, né, lá da Paraíba, que o Gerson foi uma figura importantíssima no movimento espírita do nosso estado, conhecido também em outros lugares do Brasil, porque ele foi presidente da UZERJ, presidente da Rádio Rio de Janeiro. Quando ele desencarnou, ele era o presidente da Rádio Rio de Janeiro. Deixa eu perguntar para vocês, vocês vão só levantar o dedinho. Quem aqui, não tem problema nenhum, hein, gente? Quem aqui já ouviu o programa Poetas e a Poesia Espírita? Levanta o dedinho, por favor. Obrigada, Nádia, Jurema. Mais alguém? Acho que não, né? Então,
O programa Poetas e a Poesia Espírita foi criado pelo Gerson Simões Monteiro com o objetivo, ele, antes de mim, era a, como era o nome da esposa do Vanderlei Coutinho, a Vera Era, Coutinho. Coutinho. Antes de mim era a Vera Coutinho, que apresentava o programa. Depois, com a doença da sogra, da Dona América, ela não tinha mais como abraçar essa tarefa, e são 10 minutos Oi? ficar sem gravar 10 minutos, então a pessoa com eh, os cuidados que ela teve com a sogra, o Gerson, então, um dia chegou para mim e disse assim, "Ô, Ângela, há 6 meses que a Vera está com dificuldade. Você pode assumir o programa, eu tremi nos alicerces, confesso a você." E o Gerson, um amigo muito querido, porque a gente estava habituado lá na UZERJ com ele, né? E depois para a rádio, tinha o programa Debate na Rio, às segundas-feiras, que geralmente ele convidava, a gente ia fazer, enfim. Mas era um programa que eu ia fazer uma mudança. Aí eu disse para ele o seguinte, o Gerson, a Vera, ela é, né, professora, acho que de literatura, outra área. E eu formada em história. Eu disse, Gerson, eu posso mudar o programa? Ele faz do jeito que você quiser. Falei, então tá. Porque eu acho importante contextualizar. Se você não conhece um pouco da vida do poeta, como é que você vai avaliar a temática dele? Jurema falou agora a poesia do Casimiro Cunha. Como é que a gente vai realmente entender as questões que ele apresenta? A gente vai ficar assim no ar. É, breve abordagem a respeito da história do poeta. E depois, então, da temática, do estilo, da métrica, de tudo aquilo, e aí nós vamos conseguir entender melhor, né? Qual o objetivo do Gerson quando criou o programa Poetas e a Poesia Espírita? O objetivo dele foi o seguinte: demonstrar na prática a continuidade da vida. Por quê? Se você sabe que a vida continua, certamente que esse conhecimento vai alterar bastante, não é? Vocês, não sei se vocês lembram do livro Céu e Inferno, um fato narrado ali pelo Kardec, que aconteceu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é uma coisa assim extraordinária, que é o caso do Jacques Latour. O Jacques Latour está lá no. Quem desejar, é bom até olhar, e quem já conhece, rever, porque é um dos casos mais impactantes que tem. Está lá nos assassinos, né? Ele achava que você morria e acabava tudo. Não tinha problema nenhum ele fazer o que ele fazia, por quê? Ele queria roubar, mas para ele roubar, as pessoas iam vamos dizer assim, se manifestar, então ele matava, ele assassinava para roubar. Bem, quando ele desencarna, porque todos nós vamos desencarnar, acreditando ou não, nós vamos ter a realidade da vida espiritual, aí você se vê diante das consequências dos fatos que você causou. Então, ele entrou em desespero. Por quê? Ele via todo aquele sangue derramado, ele via aqueles companheiros que ele havia executado, aqueles espectros horrorosos perseguindo ele.
A vida dele foi assim um desespero. Um dia, ele, atraído pelas orações que aconteciam lá na sociedade, ele apareceu assim, vamos dizer assim, fez uma conexão com um médium e ele começou a pedir ajuda. Ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque as preces começaram a repercutir no coração dele. Bem, e aí, no início, foi muito difícil, até para o médium mesmo, isso tudo está muito bem descrito lá no livro Céu e Inferno. Foi muito difícil para o médium, mas ele até tentando escrever alguma coisa, porque o nível de perturbação, imagina, um espírito que passou a vida matando, roubando, não fez nada de bom em princípio, né? Bem, e aí depois ele faz algumas considerações que vale a pena a gente refletir e até discutir, levar para a mocidade, para conversar com a garotada, com os jovens principalmente, que para as crianças é muito pesado. Ele fala a respeito da imortalidade da alma, da necessidade da educação nesse sentido, que você precisa saber que a vida continua, porque isso muda tudo na sua vida. E o Jacques Latour estava absolutamente correto. É, Quantas pessoas fazem praticam, vamos dizer assim, essas situações terríveis que nós vemos, como roubar merenda de criança, todas essas corrupções que nós vemos por aí. E não imaginam que eles não vão ficar incólumes, né? E isso tem uma consequência. Essa é a questão. Se eles soubessem o que eles estão preparando o futuro deles, eles não fariam o que fazem. Então, a gente vive ainda num processo de sociedade muito materializada, muito materialista. Isso é um alerta para nós, porque nós espíritas precisamos estar muito atentos para que a gente não repita isso nas nossas práticas, senão a gente vai, sem pensar, fazer a mesma coisa. Então, aproveitando, até aí, tem alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, Quanto, pode falar. por enquanto, acho que não. Tá bom. Então, deixa eu falar a respeito do Casimiro Cunha, já que a Jurema trouxe o Casimiro Cunha para a nossa abertura. Quem conhece a cidade de Vassouras? Levanta o dedinho. É uma delícia, né? Vassouras. Então, o Casimiro Cunha, ele nasceu em Vassouras. Agora, a vida dele foi uma vida muito triste, mas ele era espírita, o que já era uma situação complicada numa cidade voltada, vamos dizer assim, para o catolicismo, ele ser espírita. Já era uma prova para ele, né? Então, ele nasceu em 1880, século XIX, bem pertinho do aniversário da Jurema, 14 de abril. E ele desencarnou em 1914. Então, vejam bem, imaginem Vassouras em 1880, aquela região de fazendas, de escravos, bem naquele Brasil bem escravagista, bem rural, não é? E ele, um homem espírita, de uma bondade muito grande, por isso ele consegue descrever tão bem tudo aquilo que ele fala da cartilha, na cartilha da natureza. Ele pega um detalhe dali, a semente, e ele descreve.
Cada coisa da natureza ele descreve com muita poesia, com muito amor. Então, quando a gente organiza o programa, a gente faz isso, a gente contextualiza, fala um pouquinho do poeta, da sua vida, de quando ele viveu aqui. Ele não teve, vamos dizer assim, nenhuma projeção no seu tempo. Ele também teve uma vida que aconteceram coisas tristes com ele. Por quê? Ele perdeu uma vista com 14 anos. Adolescente, não é? Perdeu uma vista. Tá bom. É difícil, foi um acidente. É, 2 anos depois, ele perdeu a outra, com 16 anos. Então, ele ficou cego com 16 anos. Ele ficou órfão de pai aos 7 anos. Imaginem naquela época que não tinha INSS, que não tinha nada, você ser órfão de pai, cego. É, Então, ele não teve oportunidade de estudar muito, ele estudou apenas o primário. Mas olha que alma nobre. Um espírito, vamos dizer assim, que mesmo nesse infortúnio, ele era um espírito forte. Ele não se deixava abater. Ele tinha vamos dizer assim, esse vigor dentro dele, né? E sabia que aquilo dali não era por acaso, aquela prova, digamos, tinha uma razão de ser, e o Casimiro Cunha, então, ele passou pela vida não tendo muita cultura, é, mas, vamos dizer assim, ele foi um espírita que é, eu não me lembro agora se ele foi é, um dos responsáveis, acho que ele foi um dos responsáveis pela fundação de uma casa espírita lá em Vassouras. Enfim, mas aí, quando o Chico Xavier, é, bem jovem, começa a receber aquelas poesias e começam a, como se diz, meter o malho no Chico. O Chico tá biruta, ele não sei o quê, porque o Chico recebia poesia de tudo quanto era poeta. Poetas portugueses, estilos diferentes, poetas brasileiros, Olavo Bilac, é, José Bonifácio, enfim, era uma gama enorme. E foi o primeiro livro psicografado pelo Chico. Qual? Qual? Podem falar. Parnaso, do Além-Túmulo. Exatamente, o Parnaso. Viu como todo mundo sabe? Olha, esse aqui, sabe quem me deu esse livro? Está presente aqui. Quem me deu? Pedro Paulo. Olha Eu aqui não, a, eu dedi- não eu nem a de- lembrava. a dedicatória. E não dá para ver? Não, não dá. Olha aqui, Pedro Paulo, dia 11 de janeiro de 2004. Nós somos bem idosos, né, Pedro Paulo? 21 anos. 2004. Hã? 21 Oi? anos. Pois. 21 anos. Então, olha que legal. Eu vou ler só um trechinho do que o Casimiro Cunha fala aqui no Parnaso, porque é bem interessante. E é exatamente isso que a gente faz no programa. Ele começa a descrever o mundo que ele encontrou. Então, ele diz assim: quando parti deste mundo em busca da imensidade, a alma ansiosa da verdade, do azul imenso dos céus, fugi do pesar profundo, lamentando os sofrimentos, as mágoas, os desalentos, confiado no amor de Deus. Tá? Mal, porém, abrir os olhos em meio de luzes puras, nas radiantes alturas, em célico resplendor, compreendi que os abrolhos que a terra me oferecera eram mesmo a primavera,
do meu sonho todo em flor. Disseram-me então, ó crente, que chegais a estas plagas, fugindo das grandes vagas do mar revolto das lutas. Aportai serenamente nesta estância do Senhor, pois aqui existe o amor, nestas almas impolutas. Aqui existe a pureza, a meiga flor da bondade, o aroma da caridade perfumando os corações. Não se conhece a torpeza da lâmina, hipocrisia, que mata toda alegria, provocando maldições. Eu não vou ler ele todo, porque ele é bem grande. Eu vou ler mais um trechinho. Aqueles que já sofreram no dever nobilitante, cujo peito sempre amante só conheceu de sabores, aqueles que conheceram as feridas dolorosas dessas mágoas escabrosas de um triste mundo de dores. Mais um só. Encontram nestas moradas tão formosas, resplendentes, de afetos imorredouros. As almas imaculadas são flores das boas-vindas, luminosas, sempre lindas, ofertando-lhes tesouros. E vou ler só a última. Venturoso abençoei a dor que amaldiçoara. Olha a reflexão dele. Que renegara eu tentara como os míseros ateus. E feliz então busquei as bênçãos, flores brilhantes, alvoradas fulgurantes do amor imenso de Deus. Então, o Casimiro Cunha, ele faz, vamos dizer assim, uma reflexão a respeito da sua vida, que foi bem difícil. Mesmo ele sendo espírita, imaginemos um jovem com 16 anos cego, numa cidade pequena do interior, sendo ele espírita e a cidade extremamente católica, como ele estaria, vamos dizer assim, vivenciando isso? E ele faz aqui uma série de poesias. Ele escreve, por exemplo, uma poesia, que eu não vou ler, que é O Meu Caro Quintão. O Quintão, vocês sabem quem é. Quem é que lembra do Quintão? Então foi presidente da FEB, não? Exatamente. Manuel Quintão foi da FEB, então ele faz uma poesia para o Quintão, entendeu? Ele faz uma poesia também aos companheiros da doutrina. Ele diz assim, só um trechinho. Examinada de perto, à luz da nossa doutrina, é sempre a lição que ensina a paz do caminho certo. Necessária discernir a mistura, a ganga, o véu, muita vez a água do céu torna-se em lama ao cair. O mal vem de ouvidos moucos, ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos, muito poucos. Verdade é que o coração, que abraça a nossa doutrina, penetra numa oficina de esforço, luta e ação. Já não deve andar a esmo nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa oração e vigilância, no bem que é bem substância, da crença que diviniza. No Evangelho de Jesus, feliz quem pode guardar a força de realizar os grandes feitos da luz. E finaliza dizendo que no altar do coração tenhamos o amor profundo daquele que é a luz do mundo, eis meu desejo de irmão. Muito lirismo, muito romantismo, muita suavidade, né? Aí a gente vai sentindo a alma do poeta. E é muito interessante que cada poeta, claro, tem seu estilo, sua forma de ser. Porque a poesia é tudo que ele mostra, é a sua alma, é o interior de cada um, né? Então, aqui nesse livro, Parnaso, eu utilizo esse livro que nunca... Ele é bem recheado de poetas.
Eu utilizo também é, antologia dos Volta das Férias. Deu um rosa aqui no na minha cabeça. Imortais. Antologia dos Imortais. Dos Imortais. Obrigada, Pedro Paulo. Antologia dos Imortais. E eu utilizo outros livros, por exemplo, os livros de Maria Dolores, os livros da nossa poetisa lá do Nordeste, Alta de Souza. Enfim, o principal é a gente demonstrar a imortalidade da vida. E aí, deixa eu contar uma coisa bem interessante. Gerson, uma vez eu estava com ele lá na rádio, antes de começar o programa, e aí algumas pessoas que gostam que são poetas, né, que gostam de escrever poesia, o que que eles faziam? Me davam as poesias. Uma vez eu recebi de um companheiro nosso do movimento espírita uma apostila assim de poemas, uma apostila. Ele colocou espiral e me entregou. Olha, isso daqui, quando você tiver um tempo para você ler, quer dizer, ele estava me oferecendo o trabalho dele para, quem sabe, eu mostrar no programa. Aí eu falei para Gerson, eu digo, Gerson, eu fico às vezes constrangida, o que que eu vou dizer para esses companheiros que ficam me mandando, ele não foi o único, não, que ficam me mandando poesias para eu ler no programa. Aí o Gerson, com aquela simplicidade dele, sinceridade, disse assim, diz a ele que você tem que esperar ele morrer, porque só depois que ele morrer e mandar a poesia por via mediúnica, você vai saber o que que ele pensou, o que que ele constatou quando chegou no plano espiritual. Falei, Gerson, pelo amor de Deus, eu não vou dizer isso para a pessoa. Aí, a- vamos dizer assim, tem uns 2 anos, isso aconteceu lá no CERJ. Uma pessoa marcou comigo, era dia de reunião mediúnica, marcou comigo assim 1 hora antes da reunião, então, que queria conversar comigo. Eu falei, tá bom. Aí eu fui mais cedo, achando que a pessoa quisesse falar alguma coisa em relação até ao CERJ. A gente sempre com aquelas dificuldades financeira, de contribuições, mas não era nada disso. A pessoa quis mostrar exatamente mais um livro de poesias, uma coisa assim, um livro de poesia que ia ser lançado. E fez umas considerações a respeito do programa. Não estava satisfeita a pessoa com a forma como eu apresentava o programa. Escreveu até uma carta para o presidente da rádio, que na época era o Roberto Vitorino, falando que o programa não atendia por isso, enfim. Falou com muita educação, mas pontuou algumas coisas lá. E aí o Roberto encaminhou para mim e eu respondi colocando isso, que o programa foi criado pelo Gerson, que o objetivo do programa é demonstrar a imortalidade da alma, que a gente não utiliza, porque a pessoa chegou a dizer assim, o programa está com o nome errado, devia ser poesia mediúnica, uma coisa assim. Bom, mas quem criou o programa não fui eu, quem criou o programa foi o Gerson, e eu não vou mudar o que o Gerson criou de jeito nenhum, entendeu? Então, aí a pessoa, aí eu expliquei tudo direitinho, todos
os objetivos, o objetivo do Gerson e tal. Aí é, a coisa ficou assim. Quando chegou depois no carro, um outro amigo nosso que ouviu a conversa, eu disse: Olha, eu não falei porque não seria delicado, mas o que o Gerson disse para mim, quando eu perguntei, não é? Espera morrer. Espera morrer, que é para poder mandar uma comprovação do mundo que encontrou para comprovar a imortalidade da alma. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho, Jurema. Eu queria contar mais um caso, se desse tempo. Você está bloqueada, mas eu ouvi. É que você, Pode contar, que a gente começou um pouquinho tarde. Pode contar Ah, mais tá, um caso. 5 minutinhos. tá, tá, obrigada. Então, o que que acontece? A gente, por exemplo, vamos pegar o Augusto dos Anjos. Quem foi Augusto dos Anjos? Foi um poeta que era assim bem pessimista, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui o Augusto dos Anjos aqui. Achei. E se vocês pegarem o Parnaso, são muitas poesias dele, muitas mesmo. Ele, através do Chico, ele ditou inúmeras poesias. Então, ele era assim um poeta bem, é, como eu disse, pessimista em relação à vida e tal. Não acreditava na continuidade da vida, não era, era alguém de mal com Deus, né? E aí, o Augusto dos Anjos também, isso é para Eleonora, ele também era paraibano. Ele nasceu em 1884, desencarnou em 1914, lá em Minas Gerais, na cidade de Leopoldina. Ele foi professor do Colégio Pedro II, um talento indiscutível, né? E ele deixou um livro só, intitulado Eu, e bem original. Mas ele vai mostrando, depois que ele desencarna, tudo o que aconteceu com ele. E é uma coisa assim impressionante, que ele fala, eu vou ler só um trechinho, ele diz assim: louco que emerges de apodrecimentos, alma pobre, esquelético fantasma, que gastaste a energia do teu plasma em combates estéreis famulentos. Então, nós vamos vendo que o poeta ele guarda as suas características. Cada poema, cada poeta, é impressionante a gente avaliar também a mediunidade do Chico Xavier, porque o Chico é de uma pureza tão incrível. Aí você vê a grandeza do Chico quando ele escreve um Augusto dos Anjos, quando ele escreve um Casimiro Cunha, quando ele escreve o poeta português, por exemplo, João de Deus, quando ele escreve Júlio Diniz, que também é um poeta português. Enfim, ele marca cada situação, cada estilo, cada forma de ser, porque o Chico, como o Chico conseguiu isso, só o Chico mesmo, não sei como poderia. E o nome Parnaso de Além-Túmulo vem de uma poesia que está aqui, que é o Parnaso, né? É uma coleção de Além-Túmulo, né? Que foi o João de Deus, um poeta português, que escreveu a poesia Parnaso de Além-Túmulo, quando ele começa dizendo assim: além do túmulo, o espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz. No ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Então, o programa vai ao ar todos os domingos, de 8h25 da manhã
às 8h35, são 10 minutinhos só. Antigamente, eu ia lá na rádio, gravava 4 ou 5 programas, eles fazem aquela parte da sonoplastia, e depois, a gente, com os recursos do celular, eu passei a gravar pelo celular e mando o programa até quarta, às vezes eu mando quinta de manhã, para que eles possam fazer a edição e colocar no ar, no domingo. Aí a gente pensa assim, poxa, será que tem alguém que escuta esse programa? E aí eu vou dizer a vocês, o CERJ tem o Ereu. São 45 seus. O que são os seus? Cada grupo de centros espíritas forma um seu. O Bezerra, o Ibirajara, pela nossa região é do 12º seu. Então, esses 45 seus, eles fazem os Ereus. São 9 regiões que o Estado tem, que chama de... Olha, minha cabeça está de férias. Eu estou voltando assim, daqui a pouco eu lembro. E aí, nos Ereus, que são esses encontros dos coordenadores de seus e tal, de vez em quando a gente vem, porque as pessoas não me veem, pelo rádio, mas às vezes estou assim, a gente roda o estado inteiro, né? Estou assim num ereu, daqui a pouco vem alguém. Ah, deixa eu lhe dar um abraço. Eu assisto, eu ouço o seu programa. Eu gosto muito de poesia, então você tem aquela alegria de ver que a poesia está no coração de muita gente, que as pessoas realmente gostam de poesia e que tem muita gente que gosta de poesia. E isso é muito bom. E as pessoas se identificam pela voz. É, Já aconteceu de eu fazer uma palestra no centro, lá em Jacarepaguá. Quando terminou a palestra, a pessoa veio falar comigo. Eu sempre escutava o debate na Rio com o Gerson, reconheci sua voz. Olha, que coisa interessante. Então, gente, é uma experiência muito legal. Eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, se querem dar algum depoimento. Estou à disposição, tá, Jurema? Alguém quer falar alguma coisinha? Eu vou passar, então. Eu aqui estava me lembrando, né, de todos esses espíritos, né, que vêm trazer esse testemunho, né, de que a morte não existe. E eu sou muito, como eu sou fãzoca de Dona Ivone Pereira, eu sou uma bonete, então eu fico muito impressionada com Tolstói, né, aquele escritor russo, que foi né, o ícone da arte, né, do mundo, e ele precisava, no mundo espiritual, ele precisava escrever para o pessoal da Terra, alertando sobre uma série de situações. E aí ele consegue a Dona Ivone como médium. E aí eu sou encantada com os contos do Tolstói, mas mediúnicos, né? Quem não leu o Sublimação, Ressurreição e Vida, que ele descreve as estepes russas, aquela situação toda. Então, é o Tolstói, não é? É o Tolstói ali, eu fico super encantada com aquilo. Então, eles vêm para dar além desse testemunho, é como se a arte deles não tivesse terminado, eles voltaram, né? Eles voltam e a gente tem os livros e as histórias que com todo o estilo, né? Com toda a estética deles, com tudo, né? Tá ali. E
o próprio livro do, como a Ângela falou, o livro do Parnaso, não foi assim uma loucura. Todo mundo querendo contestar, dizer que aquilo ali era uma maluquice, mas aquele livro sofreu vários estudos, né? Para saber se aquilo mesmo era o estilo do fulaninho, do cicraninho, e ninguém, né? Ninguém conseguiu dizer que não era. Até agora a gente não conseguiu, né? Então é uma coisa linda, realmente maravilhosa. Eu vou passar. Ângela, quer falar? Jurema. A Ângela Você quer levantou a mão. falar, Ângela? Nádia? Obrigada. Só um detalhe que eu esqueci, é que na pergunta 150 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: a alma após a morte conserva a sua individualidade? E os espíritos superiores respondem: sim, jamais a perde. O que seria ela se não a conservasse? E aí, a letra A. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Então, a resposta: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, eu tinha separado essa questão para dizer que isso está no Livro dos Espíritos, né? Então, é importante. Então, como é que os poetas veem a morte? Dessa forma, através da individualidade de cada um. Cada um guarda as características, então esse programa tem essa função, vamos dizer assim, de demonstrar a individualidade da alma. O que acontece com os poetas é que, ao tomarem conhecimento da vida espiritual, eles modificam a temática, eles falam do seu aprendizado, mas as características são as mesmas, tá? Obrigada, é isso. Nádia, você quer falar alguma coisa? Nádia? Não, oi. Não, é que eu trabalhei muito tempo com literatura, no setor de literatura, e que meu chefe, que era um professor renomado, muito conhecedor da literatura, também era um escritor, eu levei o livro de Humberto de Campos. Aí já não é poesia, mas eu levei o livro de Humberto de Campos, que ele conheceu é, a literatura dele encarnado. Quando eu levei o livro, por exemplo, de Humberto de Campos para ele, e ele foi ler o estilo da linguagem, da gramática, era o mesmo. Então, ele pôde fazer conotação, essa comparação dele em vida, que ele sabia fazer isso. Com ele morto, e, na verdade, ele era cético, né? Ele não era espírita, mas ele reconheceu que ali tinha o mesmo estilo de quando ele era encarnado. Então, é mais ou menos esse assunto que a gente estava falando, né? A Angela levantou de novo. É isso, Nádia, gerou aquele processo da É. família que, como foi comprovado que o estilo era o mesmo, a família de Humberto Campos, então, moveu um processo contra a FEB, exigindo os direitos autorais, isso está descrito no livro, né? Os direitos autorais dizendo que não era da FEB, que era deles. E esse caso é um caso bem. Foi feita até uma peça de teatro, né? Utilizando essa temática. E aí, então, eles perderam, porque o morto, não existe nenhuma legislação dizendo que tem que Falou, se não tem pagar direito legislação. autoral de morto, Não só de tem. vivo. Morto Aí não eles tem direito autoral. perderam. Aí cancelou tudo. É isso Ele mesmo. foi muito sábio, porque aí ele passou a escrever Irmão X, e aí acabou com a polêmica. Exatamente. Exatamente. Augusto, Oi, oi, oi. Até agora, esse final que a Ângela colocou a questão do Humberto, né? É o que eu ia colocar também.
Olha, a gente vê que o espírito, quando se liberta da prisão física, ele tem a sua essência caracterizada pela realidade que muitos negam e que se vê evidente. Então, não há o que contestar. Então, a liberação da poesia é a composição emocional do espírito que tem como função, isso é a minha concepção, levar um lado romântico, lírico e suave das questões da vida. A poesia não foge à vida. O poeta, muitas vezes, não reconhece isso como vida, mas quando ele desencarna, ele vê que o que ele fazia continua fazendo e agora com mais convicção, porque é a realidade. Então, não é mais o lirismo do pensar, é a realidade do viver, porque o espírito é imortal. Obrigado, Ângela. Gostei demais. Obrigada. Regina, você quer falar alguma coisa? Nossa Regina, lá do Eu Conselheiro. estou aqui lembrando, Ângela, porque conselheiro, né? Eu sou do Centro Espírita Caravana de Conselheiro, e conselheiro traduziu a missão dele da casa por versos. Ai, São os que lindo. versos que estão expostos no nosso salão. Vou mandar depois para você pelo Zap. Ai, Né? Ele trouxe toda a missão dele através dos versos. Toda vez que ele chegava recitando aqueles versos. E a casa tem essa ligação muito próxima com a questão de versos, de poesia. Os fundadores eram muito próximos a essa questão. Dona Emília, que foi conhecida aí de alguns, Pedro Paulo, né? Pedro Paulo não, porque você seja mais novo. Eles podem depois, nesse sentido, vou te mandar os versos de conselheiro. Ele traz a missão dele, que depois uma irmã da casa colocou uma música também, que um dia algo veio, torna a música. Falei, olha, põe música, melodia. Falei, se veio é porque você vai conseguir. E no dia seguinte ela falou, Regina, não é que veio? Eu falei, se o recado veio é porque vinha. Que bom. Obrigada, Muito Regina. interessante. Vou te mandar pelo Zap. Tá joia. Obrigada. Quem é que gostaria de fazer mais algum comentário aqui? Antes de eu pedir para. Vou pedir a Cristina para fazer a nossa prece final. Pedro Paulo, Juliana, quer falar alguma coisa? Fala, Pedro Paulo. da Carmen Peneira, entendeu? Viajor e a Fé. A Carmen Peneira, o nome Carmen Peneira é um nome literário. O nome dela era Sinira do Carmo Bordini Cardoso. Nasceu no Rio em 1902 e casou em 1973. Eu gosto muito dessa poesia, a Ângela deve conhecer também, O Viajor e a Fé. Um diálogo entre o viajor e a fé. A fé perguntou, de onde vens, viajor, triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado. De alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores, pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. É lindo mesmo. É isso mesmo. Pessoal, vou pedir então a Cris. Oi, Cristina. Ainda não vi a Cristina hoje. Cris, cadê ela? Cristina, cadê você? O microfone dela está fechado, e a câmera também. Vou pedir a você para fazer a prece final, pode ser? O nosso Eu? encerramento. Isso. Tá? Sim, claro. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, agradecendo por mais esse nosso encontro, esse recomeço desse ano de 2025, pedindo sempre que seja um ano de muito estudo,
de muito crescimento espiritual para todos nós, pedindo a proteção divina que venha sempre ao nosso encontro, para que a gente possa ter muita saúde para toda a nossa humanidade, ter muita paz, que cessem as guerras e que venham, Senhor, os bons espíritos nos iluminar, iluminar os dirigentes de todas as nações, para que a gente possa viver a paz, essa paz preconizada no teu Evangelho, no Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Senhor, fique conosco. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Ângela, trazendo essas coisas que nos sensibilizam, né, o coração. E semana que vem nós teremos o João Marcos Filho, da família Oliveira, falando sobre o que é Deus, tá? O que é Deus? Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Regina, obrigado, querida. Um abração a todos os companheiros aí da Casa do Conselheiro, a todo mundo que veio hoje aqui, Augusto, Eleonora, Maristela, Cris, aqui